Voltando então, pessoal, aqui para a parte 2, a aula é sobre glorificação, mas agora nós vamos falar sobre essas três linhas de interpretação a respeito do arrebatamento da igreja. Então, aí, arrebatamento, três linhas de interpretação ou três escolas de interpretação, que são essas três aí, que vocês certamente já ouviram. Pré-tribulacionista é uma linha, é uma escola, midi-tribulacionista é uma outra linha de pensamento e de interpretação, e pós-tribulacionista também é uma outra linha. Então vamos para todas elas. Aqui arrebatamento, então, nas três linhas de pensamento, né? Nas três linhas de interpretação, acho que é melhor assim. Então veja lá, nós temos aqui a cruz representando a morte de Jesus e a ressurreição, é por isso que a cruz está vazia, graças a Deus. A partir daí, então, nós vamos iniciar a era da igreja. Então, em vermelho aqui, a igreja percorrendo todo esse espaço, né? A igreja nasce ali em Atos capítulo 2, né? Quando o Espírito Santo vem sobre aqueles 120 discípulos, então nós temos o início da igreja ali por volta do ano 30, ano 33 depois de Cristo, ok? Então a igreja inicia, nós estamos em 2010, portanto são quase 2000 anos de era da igreja, tá? Então a igreja ainda não tem 2000 anos de era, sabiam disso, né? Porque se você pegar 2020 menos 30, vai dar o quê? 1990 anos, ok? Então, nós não atingimos ainda 2000 anos de era da igreja. Muito bem. Então, nós temos a igreja percorrendo todo esse tempo aqui, né? Nós, lá no início dos pais apostólicos, né? Quando nós temos, então, os apóstolos escrevendo as escrituras ainda. Por exemplo, Marcos foi escrito por volta do ano 40, 45, Apocalipse foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, tá? Então, lá no primeiro século, nós temos o cânon do Novo Testamento sendo escrito ainda, tá? Então, nós estamos no século 21, portanto, são mais de 20 séculos de igreja, ou seja, quase 2000 anos da era da igreja. E aqui, então, depois você vai ver um tracejadozinho, tá? Que esse tracejadozinho aqui, significando que haverá uma grande tribulação. Eu coloquei aqui X anos. Por que X anos? Porque nós não sabemos quanto tempo vai durar a tribulação. E aí você já deve estar com uma interrogação na sua mente. Como assim nós não sabemos? Não são 7 anos? Então nós vamos ver, procurar entender isso ainda hoje. Então eu estou colocando X anos, tá? Dentro de uma interpretação de que haverá uma grande tribulação, algo nunca visto, como Jesus relata no seu sermão escatológico, algo como nunca visto e como nunca mais haverá, porém uma grande tribulação existirá, e a quantidade de tempo, em algumas linhas de interpretação, nós não sabemos, tá? Portanto, vamos ver isso aqui mais para frente. Então, veja, a escola ou a linha de pensamento de interpretação que é pré-tribulacionista, como o próprio nome está dizendo, essa linha de interpretação vai dizer que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes, por isso antes do período da grande tribulação, tá? Eu torço para que seja essa a forma correta e que a igreja seja arrebatada antes. Eu torço, mas eu não posso afirmar que vai ser o meio que Deus vai utilizar para libertar, para arrebatar a sua igreja. Se é antes, se é no meio ou depois,
Então, isso nós vamos ver. Então, os pré-tribulacionistas, e aí você já pode estar se autoavaliando, né? E você pode até estar dizendo, eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Uma coisa é você crer e você ter as suas convicções bíblicas e teológicas para comprovar aquilo que você crê, tá? Outra coisa é você torcer para isso. Então, eu sou um torcedor do pré-tribulacionismo, tá? Mas eu não tenho convicção nisso, tá bem? Já vou deixando claro para vocês. A outra escola de pensamento, ou outra linha de interpretação, é chamada de midi-tribulacionista. O que significa isso? Se considerarmos um período de tribulação de 7 anos, então, não na metade desse período, né, depois de 3 anos e meio, a igreja seria arrebatada. Então, são aqueles que consideram que a igreja vai ser arrebatada na primeira parte dos 3 anos e meio. Então, seriam 3 anos e meio, arrebatamento da igreja, e depois mais 3 anos e meio de grande tribulação. Então, tem também essa linha de interpretação. Então, são os midi-tribulacionistas. E também os pós-tribulacionistas, né? Outra linha de interpretação. O que eles dizem? Que a igreja passará pela grande tribulação, seja de 7 anos ou uma quantidade X de anos, a igreja passaria então por esse período e após então a grande tribulação, a igreja seria arrebatada, juntamente com a segunda vinda de Cristo, tá? Então, pré é antes, midi é no meio e pós é após. Ou seja, a igreja passaria, sim, pela grande tribulação. Então, aí estão essas 3 escolas. Repito, o ideal é que nós encontremos base teológica, tá? Que nos traga convicção, tá? Mas nem sempre isso é possível, nem sempre isso é possível. Então, o que tem que ficar no nosso coração desta aula? Seja antes, seja no meio, seja depois, não importa, uma coisa nós sabemos, como salvos do Senhor nós seremos arrebatados. Então, esse é o ponto principal, não vamos obrigar para dizer que nós temos a razão de uma, de outra ou de outra, tá? Porque se você estudar mais a fundo essas linhas de interpretação, nenhum deles vai bater no peito e dizer que é assim, entendeu? Então, é importante que nós tenhamos essa ideia para nós, então, podermos avaliar e buscarmos as nossas convicções. Porém, independente de ser antes, no meio ou depois, é importante nós entendermos que o arrebatamento ocorrerá no momento determinado por Deus. Agora vamos dar uma pincelada apenas, porque nós vamos tratar desse assunto mais específico na próxima disciplina. Mas vamos já estar, então, introduzindo 3 linhas de pensamento escatológico. O que significa escatologia? Na verdade, o estudo dos fins dos tempos. Então, dos acontecimentos até a segunda vinda de Jesus, né? Então, vejam, aqui nós vamos ver, por exemplo, o pré-milenismo histórico. Não sei se vocês já ouviram falar no pré-milenismo histórico. Primeiro, o que é pré-milenismo? Pré-milenismo, quando você ouve o termo pré-milenismo, é exatamente isso que está querendo dizer. Está querendo dizer o seguinte, que Jesus vai voltar antes do período chamado milênio, tá? Por isso pré-milenismo. Então, Jesus volta antes do milênio e inaugura o milênio. Então, num determinado momento, então, Jesus voltará,
ok? E então inicia o milênio, o reinado milenar de Cristo nesta terra. Então, o pré-milenismo histórico, ele é o mais antigo que nós conhecemos em termos de linha escatológica, tá? Então, nós encontramos o pré-milenismo histórico já nesse documento chamado Didaquê. Didaquê foi escrito por volta do ano 60 e 90 depois de Cristo. Então, veja, enquanto as cartas de Paulo estavam sendo escritas, nós temos esse documento chamado Didaquê, que não é um documento, não é um texto canônico, ele não tem canonicidade. Lembram do termo da canonicidade? Canonicidade está relacionado com a inspiração divina, né? Então, Didaquê foi um documento, né? Uma instrução dos 12 apóstolos que alguém escreveu ensinando sobre a vida cristã, como nós deveríamos viver a vida cristã. E nesse documento chamado Didaquê, tá? Nós encontramos menções a essa ideia pré-milenista de que Jesus, então, viria antes do milênio, ok? E inauguraria a partir daí, então, o reino milenar na Terra, né? Este pessoal, né, que crê no pré-milenismo histórico, que nasceu lá na igreja nos seus primórdios, e até hoje nós temos aqueles que creem no pré-milenismo histórico, tá? Então, o que que eles pensam? Como que eles pensam? É exatamente que a igreja iniciou ali com a ascensão de Cristo e descida do Espírito Santo. Então, nós temos aqui o período da igreja em vermelho, ok? Eles são, além de pré-milenistas, eles são ou melhor, eles são pós-tribulacionistas, ok? Então, todo pré-milenista histórico é pós-tribulacionista. O que significa isso? Que eles creem no milênio, que Jesus volta antes do milênio para inaugurar o reino milenar, porém, eles creem que a segunda vinda de Jesus acontecerá depois da grande tribulação. Por isso que eles são pós-tribulacionistas, tá? Então, vejam aqui, X anos novamente, porque pode ser de 7 anos, como pode não ser de 7 anos. Depende do que você vai interpretar, e a gente vai ver isso aqui ainda hoje. Então, mas o que um pré-milenista histórico crê? Então, ele crê que Jesus volta antes do milênio, porém, a sua volta se dá depois da grande tribulação. Então, veja, você tem o A aqui, tá? Veja essa expressão, A mais segunda vinda. O A referindo-se ao arrebatamento. Então, o arrebatamento mais a segunda vinda de Jesus são acontecimentos concomitantes, tá? Então, a igreja vai ser arrebatada, ok? E aí, então, inicia-se o processo, ou melhor, inicia-se o reino milenar na terra. Então, Jesus vem, arrebata a sua igreja nos ares e desce, então, para o início do reino milenar aqui na terra. Esse reino milenar é um reino de 1000 anos, literalmente. Então, começando, por exemplo, no ano 0 e vai até o ano 1000. Então, seriam 1000 anos literais na Terra. Por isso que é pré-milenismo. Jesus arrebata a sua igreja e na sua segunda vinda já inaugura esse período chamado de milênio, tá? Então, vejam aí no nosso gráfico, depois do milênio, depois dos 1000 anos literais aqui nesta terra ainda não restaurada, ok? Então, depois desse milênio, conforme a interpretação lá de Apocalipse capítulo 20, depois deste milênio, inicia-se o juízo final, ok? Então, essa setinha vermelha apontando aqui para essa retinha aqui azul, né?
Então, seria o juízo final, depois do milênio, e terminou o juízo final, então, inicia-se o que? O reino eterno, novo céu e nova terra, Apocalipse 21. Então, aqui nós temos o pré-milenismo histórico, revisando isso para ficar guardado na mente de vocês. Pré-milenismo por quê? Porque essas pessoas entendem que o milênio é literal e que Jesus arrebata a sua igreja, Jesus vem nos ares, arrebata a sua igreja e vem para reinar durante 1000 anos, tá? Depois disso, o juízo final, e entramos no reino eterno, quando então a terra será restaurada. Nesse período de juízo final, é que esta terra será destruída, será passada, será purificada, e ocorre então uma restauração do planeta Terra. E aí entra em Apocalipse 21, quando João diz: e vi novo céu e nova terra, tá? Então, repito, pré-milenismo histórico ou clássico, né? Alguns chamam de pré-milenismo clássico, eles creem dessa forma, e para eles, então, a segunda vinda de Jesus mais o arrebatamento será depois da grande tribulação. Então, para um pré-milenista histórico, a igreja passará, sim, pela grande tribulação. Repito, essa ideia iniciou-se lá no início, no ano 60 e 90 depois de Cristo, portanto, no primeiro século, e essa ideia sempre permaneceu, essa linha, essa corrente escatológica sempre permaneceu e ela é crida até hoje. Então, essa é uma forma de ver, então, a escatologia. Agora, nós temos também o pré-milenismo dispensacionalista. E esse pré-milenismo dispensacionalista, provavelmente todos vocês que aqui estão, nós estamos agora com 19 alunos na sala, todos vocês praticamente receberam este ensinamento que nós vamos falar agora, tá? E como vocês receberam esse ensinamento, se vocês não estudaram ainda as outras correntes escatológicas, como eu falei rapidamente aqui, da pré-milenista histórica ou clássica, é possível que você nunca tenha estudado a pré-milenista histórica ou clássica. Você estudou sempre, porque sempre ensinaram você a respeito do pré-milenismo dispensacionalista. Então, vamos entender isso para que vocês possam refletir, para que vocês possam analisar e ter esse conhecimento, tá? Porque eu repito, é importante que nós que estamos fazendo um curso teológico, nós tenhamos uma visão de todas as correntes escatológicas. E aí Deus vai trazer convicção para nós a respeito de uma ou de outra, ou não vai trazer convicção, porque não depende disso para nós sermos salvos, graças a Deus, tá? Então, não é essa ordem de acontecimentos, não é uma linha de interpretação, não é uma corrente escatológica que vai definir a nossa salvação. Mas, como vocês estão fazendo um curso, é justo que eu passe para vocês todas essas linhas de pensamento, essas correntes de interpretação, tá? Então, vejam lá, voltando aqui, ó, no pré-milenismo histórico, ele já nasceu lá no início da igreja, tá? No ano 60 até o ano 90, eles pensavam assim. Agora, veja, o pré-milenismo dispensacionalista, ele vai surgir no século XIX. Então, até o século XVIII, né? Até o século XVIII, ninguém pensou nessa forma de interpretação. Então, vejam, foram 18 séculos pensando nesta linha de pensamento aqui, que é chamada de pré-milenismo histórico. São 18 séculos aqui, tá? Muito bem. A partir do século XIX, olha o que aparece aqui, ó.
essa mulher, essa jovem chamada Margaret MacDonald, tá? Ela viveu pouco tempo, ela nasceu em 1815 e morreu em 1840, tá? Portanto, ela morreu muito nova. Mas esta jovem, quando ela tinha por volta de 20 anos, né? Se você pesquisar, você vai ver isso, tá? Então, o que eu estou falando não é algo da minha cabeça, você vai encontrar isso nas literaturas, e eu espero que você faça isso, tá? Como nós estamos num curso teológico, é importante que você reflita naquilo que nós ensinamos, mas não somente isso, vocês pesquisem também, tá? Porque quando vocês fazem um trabalho de pesquisa, vocês vão chegar à conclusão de que realmente aquilo que está sendo ensinado é correto ou não. Se vocês encontrarem divergência, não tem problema, podem me procurar, mas eu estou falando exatamente o que a história diz. Então, aqui, por volta de 1825, mais ou menos, 1830, esta jovem, ela vai ter uma visão, tá? E dentro dessa visão, ela entende que Deus está revelando para ela que Jesus volta de uma forma iminente, ou seja, seria um arrebatamento secreto, tá? Então, aquela ideia é a mesma ideia que você vê nos filmes Deixados para Trás. Essa é a ideia, tá? Que nasceu, então, no século XIX, logo é muito recente. Veja, nós estamos no século XXI. Portanto, são o quê? Por volta de 200 anos atrás, 200 e pouco anos atrás, que surgiu essa corrente de interpretação escatológica chamada pré-milenismo dispensacionalista. Então, na visão e na visão dessa jovem, que tinha por volta de 20, 25 anos, ela viu então a igreja sendo arrebatada de forma iminente, de forma secreta, daí o arrebatamento secreto, e isso ocorreria antes da grande tribulação. Tá? Então vamos aí para o gráfico agora. Tá, mas antes disso, John Nelson Darby, que nasceu em 1800 e viveu até 1882, ele abraçou essa corrente de interpretação. Então, ele creu na visão que Margaret MacDonald teve e passou a ensinar isso, tá? E você vai encontrar a explicação desse gráfico de uma forma bem detalhada na Nova Bíblia de Scofield, de 1967. Então, a partir do século XIX, por causa da visão de Margaret MacDonald, por causa da ênfase que John Nelson Darby deu nessa forma de ver os acontecimentos, e mais a Bíblia de Scofield trazendo os ensinos mais detalhados sobre essa corrente de pensamento, e isso se difundiu pela América do Norte. Os americanos começaram a difundir esses ensinamentos, explicando, inclusive, esses gráficos com detalhes. Eles pegam a interpretação de Daniel, capítulo 9, a respeito das 70 semanas de Daniel, e vão trazendo toda uma interpretação lógica a respeito disso. Isso é muito difundido, chega no Brasil, a Assembleia de Deus abraça essa corrente de interpretação, principalmente a Assembleia de Deus, e isso começa a ser ensinado como verdade absoluta, tanto é que é exatamente isso que você aprendeu até agora, ok? Tá? Muito bem, então vamos lá, vamos analisar isso. É lógico que de forma rápida nós vamos ter uma disciplina falando mais especificamente. Então, apenas eu estou aqui introduzindo para vocês os próximos capítulos da próxima disciplina. Então, para Margaret MacDonald, na visão dela, o arrebatamento aconteceria, né, antes da grande tribulação. Portanto, todo pré-milenista dispensacionalista é pré-tribulacionista, tá?
Então, eles vão ensinar isso, eles vão procurar provar na Bíblia o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, e eles é que vão introduzir essa ideia dos 7 anos da grande tribulação, exatamente trazendo essa ideia lá de Daniel, no capítulo 9, em que Daniel fala das 70 semanas, tá? Então, a interpretação das 70 semanas, e para os dispensacionalistas, tá? A 70ª semana seria aquela semana que ficou faltando, porque eles vão interpretar mais ou menos assim, são 7 semanas, mais 62 semanas, né? Na próxima disciplina, repito, nós vamos estudar isso mais detalhadamente. Então, 7 semanas mais 62 semanas, lá do texto de Daniel capítulo 9, são 69 semanas, tá? Aí, você vai ter o quê? Está faltando uma semana, que é um período de 7 anos, para completar as 70 semanas. Então, o que os dispensacionalistas vão dizer? Como que eles interpretam isso? Que as 7 semanas ocorreram, depois as 62 semanas também ocorreram, até a morte de Cristo, e aí inicia-se um intervalo de tempo, que é o intervalo da igreja, tá? Então, para eles, aqui onde você tem a morte e a ressurreição de Jesus, aí você tem a era da igreja. Essa era da igreja é um intervalo, tá? Que ocorre antes da 70ª semana, antes do período da grande tribulação. Então, os dispensacionalistas, eles trazem esses 7 anos da 70ª semana de Daniel. Então, para eles, essa 70ª semana não aconteceu ainda, e eles jogam essa 70ª semana para o período da grande tribulação. Muito bem. Depois, então, do arrebatamento, porque o arrebatamento para eles ocorre antes antes da grande tribulação, aí ocorre a segunda vinda no final da grande tribulação, ocorre a segunda vinda e inicia-se o milênio, né? Então, é daqui que sai aquela ideia, então, que a igreja vai ser arrebatada antes, aí você vai ter 7 anos da igreja com Cristo, reinando com Cristo nos céus, tá? Então, período de 7 anos da igreja com Cristo no céu, ela está livre da grande tribulação nesse período. Então, eles chamam isso de bodas do Cordeiro, enquanto na terra os ímpios e aqueles que ficaram estarão passando, então, por essa grande tribulação de 7 anos, tá? Inclusive, para eles, aqui nesse período de 7 anos, os judeus é que estariam, então, dando continuidade na evangelização que Cristo iniciou. Então, quem passaria pela grande tribulação, segundo essa corrente escatológica, seriam os judeus, não a igreja. Então, uma grande característica dos dispensacionalistas é que eles fazem separação entre igreja e Israel. Então, para eles, Deus trata a igreja de uma forma e trata Israel de outra forma. Por isso que a igreja, Deus vai arrebatar antes da grande tribulação, porém Israel vai passar por essa grande tribulação de 7 anos. Tudo isso eles pegam como base lá no livro de Daniel. Muito bem. Aí, então, na segunda vinda, Jesus volta com a igreja, tudo isso que eu estou falando, você aprendeu assim, tá? Não estou dizendo que está errado, né? Mas a questão é o seguinte, como nós vamos ver na próxima disciplina, será que tudo isso tem realmente sustento teológico, né? Muito bem, mas vamos supor que seja isso mesmo. Então, na segunda vinda, a igreja está voltando gloriosa com Cristo, tá? Então, a segunda vinda ocorreria dentro dessa interpretação após a grande tribulação e inicia-se o milênio.
então 1000 anos literais também, aí depois tem o juízo final, depois do juízo final, então, novos céus e nova terra, ou seja, reino eterno, tá? Ok? Então, essa é uma linha de interpretação chamada pré-milenismo dispensacionalista. Então, vamos voltar aqui para ver a diferença, né, do pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico ele é mais simples até para nós representarmos graficamente. Tá? Uma outra diferença é que o pré-milenismo histórico ele nasceu lá no início da igreja e perdura até hoje essa linha de interpretação. Então, veja, os pré-milenistas históricos ou clássicos, eles são pós-tribulacionistas, tá? Também creem no milênio literal e creem no reino eterno, novos céus e nova terra, tá? Então, aqui, os dispensacionalistas, eles creem mais ou menos, por isso eles são pré-milenistas, porém, eles são pré-tribulacionistas, enquanto que repito, os pré-milenistas históricos são pós-tribulacionistas, para eles a igreja passará pela grande tribulação, para os dispensacionalistas a igreja vai ser arrebatada secretamente, tá? Antes da grande tribulação. Daí surgem, como eu já disse, muitos filmes e mostrando o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, deixado para trás, as novelas da Record, Apocalipse, então tudo com base nessa revelação de Margaret MacDonald que aconteceu por volta de 1830, 1835, por aí. Ela tinha por volta de 20 anos, né? 20 anos, eu acho que talvez nem 20 anos, quando essa jovem recebeu essa revelação. Então, um pré-milenista dispensacionalista, ele está crendo numa revelação que Deus deu para essa jovem, e aí eles começam a buscar mais revelação e trazem toda essa linha de interpretação aí do arrebatamento iminente, antes da grande tribulação, 7 anos de tribulação, da grande tribulação baseado na 70ª semana de Daniel, e o milênio literal, então, após a segunda vinda de Jesus, tá? Inicia-se o milênio literal aqui na Terra, tá? Muito bem, vamos agora para uma outra linha de pensamento, que é a mais simples de todas, que é o amilenismo, uma outra corrente escatológica. Nós não vamos falar aqui do pós-milenismo, que, como eu disse, nós estamos apenas introduzindo as cenas do próximo capítulo, que é a próxima disciplina, que inicia-se no sábado que vem, para deixar vocês com gostinho de quero mais, né? O amilenismo, por exemplo, ele já nasce com Agostinho de Hipona, por volta, Agostinho viveu, né, do ano 354 a 430 depois de Cristo, então entre o quarto e o quinto século. Então, o amilenismo, ele tem perdurado até hoje, né? Nós vamos ver, a partir da semana que vem, que o pós-milenismo é difícil de se sustentar, tá? Depois nós vamos ver por quê, tá? Se você quiser pesquisar, né, por que o pós-milenismo é difícil de sustentar, de se autossustentar, depois vocês vão ver isso, tá? Não vamos entrar no pós-milenismo hoje, não. Mas o amilenismo é uma linha de pensamento escatológico, uma linha de interpretação escatológica bastante interessante, e da mesma forma que o pré-milenismo dispensacionalista foi abraçado com muita força pelos assembleianos, as Assembleias de Deus sempre vão pregar isso e vão defender como verdade absoluta, o amilenismo é abraçado pelos presbiterianos e geralmente pelas igrejas reformadas. Tá? Entretanto, teologicamente falando,
o pré-milenismo clássico ou histórico e o amilenismo são as duas linhas, por incrível que pareça, as que mais se sustentam teologicamente quando você faz uma interpretação mais bíblica a respeito a respeito desses eventos da segunda vinda, do milênio. Então, o amilenismo, né, primeiro, quando você vê essa palavra amilenismo, é possível que você pense, os amilenistas não creem no milênio. Não é isso. Os amilenistas, eles não creem no milênio literal. O que é o milênio literal? Repito, é um período de 1000 anos aqui na Terra, do ano 0 ao ano 1000. Tá? Isso é literal. Então, quem crê nisto, os pré-milenistas clássicos ou históricos, que nasceu lá com a Didaquê, lá no início do primeiro século, e quem crê nisso também são os pré-milenistas dispensacionalistas, tá? Então, eles creem no milênio literal, tá? Que realmente pode ser uma boa interpretação, considerando a leitura de Apocalipse capítulo 20. Aliás, essa ideia do milênio literal, a ideia do milênio, né, desse período de 1000 anos, você só vai encontrar em Apocalipse capítulo 20, tá bom? Mas vamos lá. Os amilenistas, o que eles creem então? Primeiro, eles creem que o milênio inaugurou-se com a primeira vinda de Jesus, sua morte e sua ressurreição. E esse milênio dura todo o período, ou todo esse período chamado Era da Igreja. Então, teve início lá no primeiro século, e nós já estamos vivendo esse milênio, que não é literal, tá? Por isso é chamado de amilenista, mas não que eles não creem no milênio literal, eles não creem no milênio num período de 1000 anos. Para o amilenista, o milênio ele tem um tempo de reinado de Cristo, tanto o reinado espiritual como o reinado na terra, porque, segundo o amilenismo, Jesus começou a reinar a partir do momento que ele vem e estabelece o reino de Deus aqui na Terra. Então, segundo o amilenismo, nós estamos vivendo esse período de milênio, e eles interpretam Apocalipse 20, que fala a respeito de que Satanás, ou antiga serpente, o diabo, foi amarrado por 1000 anos. Eles entendem que esse período de amarramento, não sei se existe essa palavra, de Satanás, iniciou-se com a primeira vinda de Jesus. Tá? E vai completar com a segunda vinda. Então, para a interpretação milenista, esse período de Jesus, do diabo tendo sido amarrado, né? Quando o anjo chega com a corrente e amarra e prende o diabo por 1000 anos, significa que Satanás agora ele não pode mais enganar as nações. Não significa uma inatividade completa do diabo. Ele opera, entretanto, ele não mais pode impedir a pregação do evangelho, e ele não pode mais impedir que as pessoas creiam em Cristo. Então, é nesse sentido de que Jesus veio e amarrou o valente. Jesus, eles pegam muito forte ali de Colossenses capítulo 2, onde Jesus triunfou na cruz sobre Satanás e seus demônios. Então, ali é como Satanás e seus demônios eles foram despojados, ou seja, eles não têm mais uma atividade como eles tinham antes. Por quê? Porque o reino de Deus se
foi implantado no planeta Terra. Então, a partir da morte e ressurreição de Jesus, descida do Espírito Santo, a igreja está vivendo um período chamado período da graça, em que o evangelho é pregado com liberdade, em que as nações estão sendo evangelizadas e que Satanás não pode impedir que o evangelho seja pregado. Então, para eles, esse período, que já está durando quase 2000 anos, é o milênio, ok? Então, eles creem também na grande tribulação. Então, vejam aí a igreja, né, em vermelho, aí o tracejadinho também em vermelho, que seria o período da grande tribulação. Geralmente, eles não determinam quanto tempo seria isso, se é 7 anos ou mais ou menos, não determina. E todo milenista também é pós-tribulacionista. Então, veja, para eles, o arrebatamento, mais a segunda vinda, mais o juízo final, toda essa expressão aqui, arrebatamento, segunda vinda e juízo final, estará ocorrendo após a grande tribulação, e também acontecimentos concomitantes. Então, a igreja é arrebatada. Nesse momento do arrebatamento, ocorre o juízo final. Esta terra vai ser transformada, essa terra vai ser restaurada, ok? E nasce, então, depois do juízo final, o reino eterno, novos céus e nova terra, tá? Você vai encontrar essa base que eles dão em Isaías 65, segunda carta de Pedro, e Apocalipse 21. Então, o que nós temos no amilenismo? Nós temos uma explicação mais clara, mais clean, vamos dizer assim, e é uma explicação mais pautada na palavra de Deus. Quando eles falam a respeito da segunda vinda de Jesus, depois da grande tribulação, eles encontram base para isso no sermão escatológico de Jesus, em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Então, de todas essas 3 linhas de pensamento escatológico, tá? Se eu tivesse, agora eu vou dar minha opinião, se eu tivesse de ficar entre as 3, eu escolheria 2, tá? Isso é meu pensamento, não precisa ser o seu, tá bom? Eu ficaria com 2, tá? Ficaria com 2. Eu ficaria ou com o pré-milenismo histórico ou com o amilenismo, tá? Por que eu ficaria com essas 2? Porque são as 2 linhas de pensamento, são as 2 correntes escatológicas que mais têm solidez, biblicamente falando, tá? E a gente vai dar todas essas bases, repito, na próxima disciplina, quando nós estaremos falando de escatologia. Então, aqui foi apenas uma pincelada, tá? Por que eu tenho dificuldade no pré-milenismo dispensacionalista? Por que eu tenho dificuldade? Primeiro, porque, veja, essa visão desta jovem, tá? Eu acho que é complicado quando a gente pega uma visão de alguém e começa, então, agora a crer naquela visão. Tá? A Bíblia já foi escrita, a Bíblia tem as revelações de Deus, tá? Então, nós temos que tirar ou extrair da Bíblia as verdades que Deus tem para nós sobre todos os assuntos. E não pegar o pensamento de alguém e, com base nesse pensamento, tentar encontrar solidez bíblica para fortalecer aquele pensamento, tá? Para vocês terem uma ideia, olha só como isso é perigoso. Eu não vou citar aqui o nome da pessoa, mas uma pessoa do nosso meio, brasileira, tá? Ela deu a entender que a segunda vinda de Jesus ocorreria
em 2007. 2007. Estamos em 2020, portanto, há 13 anos atrás. Por que que ela entendeu isso? Tá? Porque, segundo ela, segundo essa pessoa, ela buscou o Senhor e Deus começou a trazer revelações a ela. E ela traz algumas bases históricas interessantes, tá? E uma das bases históricas que ela traz é a respeito da Guerra dos 6 anos, ou seja, quando Israel, tá, com apenas 250 homens, melhor, 260 mil homens, derrotou o mundo árabe com 600 mil soldados. Ou seja, ali no ano de 1967, tá? Para essa pessoa, o Israel passa a dominar todo o território israelita. E realmente foi isso que aconteceu. Tá? Israel ganha a guerra, uma guerra que era para ser longa. Israel, de forma miraculosa, milagrosa, ganhou a guerra com apenas 260 mil homens, ganhou a guerra contra países árabes. Os árabes perderam a guerra para Israel em junho de 1967. Parece, se não me falha a memória, que essa guerra durou do dia 5 de junho ao dia 10 de junho. Então, em 6 dias, Israel, de forma milagrosa, vence a guerra e expande o seu território, inclusive. Tá? A partir daquele momento, de junho de 1967, dentro de algumas linhas de interpretação, acaba o tempo dos gentios, porque o tempo dos gentios significa o seguinte, que os gentios dominaram a Israel durante um período, que foi todo o Império Romano, até 1967. Em 1967, nasce um novo período em que Israel agora são donos da própria terra deles. Eles não estão mais debaixo do domínio de outros povos, mas eles estão liderando a própria terra deles. Então acabou, segundo alguma interpretação, o período chamado de período dos gentios. Okay? Então os gentios não dominam mais a Israel. Israel é que domina agora a própria terra deles. Muito bem. Aí Jesus vai falar no sermão escatológico, que não passará esta geração sem que tudo isso ocorra, tá? Estou antecipando alguns pontos que nós vamos trabalhar na próxima disciplina. E aí, o que essa pessoa faz? 1967 mais 40, que segundo ela, a geração que Jesus fala ali é de 40 anos, 67 mais 40 anos vai dar exatamente 2007. E o que ela interpretou? Que Jesus, então, a sua segunda vinda ocorreria em 2007. Conclusão, Jesus não veio em 2007. Então, por que eu estou falando isso? Porque é complicado você fazer uma linha de interpretação baseada em experiências das pessoas, baseado em ideias que as pessoas creem, não estou dizendo que elas não creem, elas creem que Deus revelou, tanto é que essa pessoa disse isso, que Deus revelou a ela, que 40 anos depois de 1967, Jesus voltaria, que daria exatamente em 2007, 40 anos, uma geração, tá? Agora, se vocês forem estudar a questão da geração na Bíblia, você vai ver, por exemplo, um período de 1000 anos dividido em 14 gerações. Se você pega 1000 anos e divide por 14 gerações, vai dar 70 anos. 70 anos, então, seria uma outra possibilidade de interpretação. Então, de 67 mais 70 anos, se eu usar esse raciocínio, porque, veja, 40 anos não deu certo, de 67 para 2007, foram 40 anos e não aconteceu a segunda vinda. Agora, vamos supor que essa geração que Jesus falou
seja de 70 anos. Então, Jesus voltaria em 2037. Então, vamos supor, então, que eu receba essa revelação e comece a pregar isso, tá? E aí, qual é a tendência? Procurar embasar a minha revelação, a minha interpretação, biblicamente. É o que tem acontecido com essa linha de pensamento chamado pré-milenismo dispensacionalista, tá? Repito a vocês, se vocês creem nisso e têm convicção, não tem problema. Mas o que eu estou pedindo a vocês é para que vocês estudem outras linhas de pensamentos, como o pré-milenismo clássico histórico, como o amilenismo, que são linhas de pensamento em que eles tiram do texto bíblico, isso é fazer uma exegese. A exegese é tirar do texto as verdades que o texto diz. Então, tanto o pré-milenismo clássico ou histórico, como o amilenismo procura fazer uma exegese do texto, enquanto que os dispensacionalistas, eles estão pautados nessa visão de Margaret MacDonald, quando John Nelson Darby desenvolve mais isso, e a Bíblia Scofield. Então, se você ler a Bíblia Scofield e analisar os gráficos que eles fazem lá, você vai chegar à conclusão de que eles estão certos, porém você não sabe a história disso. Então, é isso que eu acho que, como professor, eu preciso trazer para vocês, tá? Com isso, eu não estou dizendo que o correto é A, B ou C, mas eu estou dizendo que nós devemos analisar à luz da Bíblia e não à luz daquilo que alguém acha, que alguém teve visão, ou isso e aquilo. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado a respeito disso. Ok, queridos? E para finalizar, então, né, falamos já do amilenismo, vamos para a conclusão. Apesar da glorificação ser um evento futuro, ela já foi decretada por Deus, de acordo com o seu propósito soberano, ainda na eternidade. Portanto, a glorificação dos salvos é absolutamente certa. Então, vamos supor que você queira esquecer totalmente essas linhas escatológicas, não tem problema nenhum, pode apagar isso da sua mente, para não ficar pensando se é A, B ou C, pode parar de pensar nisso, não tem problema, mas nós sabemos, Jesus voltará, nossos corpos serão glorificados e nós viveremos eternamente na presença do Pai, crendo em A, B ou C, ou não crendo em A, B ou C. A única coisa que nós devemos ter certeza é que seremos glorificados, seremos arrebatados e passaremos a eternidade com Deus. Se não fosse um curso de escatologia, eu não passaria tudo isso para você. Por isso que nas igrejas, os pastores tomam muito cuidado para não entrar nessas linhas, porque senão pode dividir a igreja e não é essa a intenção. A ideia é para que você conheça e saiba os pensamentos, tá? Porque tem alguns que pegam uma linha como sendo verdadeira e vai tentar convencer você de que aquela linha é verdadeira. Não custa nada você apresentar para as pessoas as outras formas de pensamento, tá? E orar a Deus para que Ele traga a nós a revelação. De repente, não é nenhum desses pensamentos. Isso é pura interpretação humana, tá? Então, nós precisamos de Deus com relação a isso. Nós temos que ser humildes para reconhecer que nós não temos toda a verdade. Nós temos a palavra de Deus que é a verdade, mas por causa da nossa própria limitação, nós não podemos bater no peito, sermos dogmáticos ao ponto de dizer, a minha linha é esta e é o que Deus tem como revelação para nós, para os dias de hoje. Eu acho isso perigoso, porque nós não temos ainda essa clareza. Eu até creio que Deus pode trazer uma convicção para a igreja dos acontecimentos, né? Porque lá no sermão escatológico, Jesus vai dizer, ninguém vos engane. E o maior sinal a respeito da sua segunda vinda, Jesus diz ali também no sermão escatológico, tá? Ele fala o seguinte,
que o maior sinal da sua segunda vinda é o seguinte: quando esse evangelho for pregado a todas as nações. E nós sabemos que o evangelho não foi pregado ainda a todas as nações. Tá bom, queridos? Então, assim nós encerramos mais uma aula. E na próxima disciplina, aguardo vocês, onde a gente vai estudar mais detalhes sobre a escatologia. Espero que vocês continuem firmes, aprendendo, buscando mais conhecimento do Senhor.